Já. Isso, obrigada. Saúde. Ele dormiu, Larissa? Meu Deus! Então, aí, ó, escuta aí, Tess. Tá achando que gosta? Tá achando que gosta, ó. Escuta aí, Taxinha. Back. Tá dando tá, não. Chega falhando. Fala. Essa é da... É antiga, ó. Ih, música antiga. Então, vamos lá, gente. Aí, o que o povo tinha que fazer com o seu sofrimento? Tinha que sofrer mais. Então, isso acontecia lá no período medieval. O povo, ele não podia, então, rir, eles tinham que ficar sério. Então, eles não poderiam nem ler essa obra desse escritor. Aí, o que um monge, um dos padres lá fizeram? Um deles fez lá. Ele colocou veneno nas páginas do livro, que aí todos aqueles que fossem ler, eles molhavam a ponta para virar a página. Ia molhando para virar a página. Molhava a ponta do dedo para virar a página. E isso eles iam se envenenando e morriam. Então, assim, e vários outros, né, outros métodos que fazia com que o povo sujeitasse. Esse aí era um período em que a igreja e o Estado estavam andando assim, e que nesse lugar lá havia a maior biblioteca de todo o mundo. Mas ninguém podia ter acesso aos livros porque ninguém podia ter o conhecimento da verdade. Eram poucas pessoas que poderiam ter acesso ao conhecimento da verdade, porque assim eles poderiam manipular ainda o povo. Então, esse livro, depois se você quiser, ou você leia o livro, ou assista ele, tem ele no YouTube, chama O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Você pode assistir lá, você vai ver como que era terrível, era terrível. Então, o povo se acostumou com isso, de sofrer, de pagar penitência, de como que fala, subjugar o corpo, de massacrar o corpo para que eles pudessem ter uma vida com Deus, mais próxima com Deus. Então, esse aí que é o engano do ascetismo, ele vem da tentativa da força humana, do sacrifício pessoal e corporal, o que somente pode ser alcançado pela fé em Jesus Cristo. Então, ele vem tentando, né, fazer com que, vem com tentativas, né, pela força humana, para conquistar as coisas, para você alcançar alguma coisa, mas que, na verdade, hoje que nós conhecemos, que a gente só pode alcançar pela fé em Jesus Cristo, como fruto da sua graça, como aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E não é pelo nosso sacrifício, mas pelo sacrifício de Cristo, não pelos nossos sacrifícios. Está lá em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, capítulo 4. Gente, quem quiser interromper, a hora que quiser, pode interromper, viu? Por favor. Se eu estiver falando alto demais, se estiver falhando, por favor, vocês me falam aí. Gálatas 4, versículo 8. Diz assim, está falando, o título aqui da minha Bíblia está falando, o zelo por uma vida, por uma doutrina sadia. Porque tem doutrinas humanas que os homens impõem sobre nós
querendo que a gente faça, nos obrigando a fazer certas coisas, e isso é errado, tá? Olha aqui, o que está falando? No passado, quando não conheceram a Deus, quando não conhecesseis a Deus, ereis escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Está falando que a gente era escravo de homens. No passado, está falando lá daquele passado, período medieval, do período que a gente ainda não conhecia a Deus, né? A gente não conhecia como de fato Ele é. Nós só passamos a conhecer Deus de fato como Ele é através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nos revela Deus plenamente, Jesus Cristo. A gente não conhecia, então a gente era escravo daqueles que por natureza não eram Deus, ou seja, humanos. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, aí Paulo até fala assim, ó, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejam servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Ou seja, isso tudo é inútil. O negócio de você ficar guardando dia, guardar meses, guardar tempos, guardar anos, são coisas inúteis. E as pessoas querem voltar, estão retrocedendo. Querem ficar fazendo essas penitências, querem ficar continuando, né, fazendo essas coisas que são insignificantes. Isso não tem sentido para a gente, não tem significância nenhuma para nós. Não tem nada. Aí, assim, para a gente chegar aí aos momentos derradeiros, o que Jesus, então, pensava sobre o jejum? Agora nós vamos falar sobre o jejum que Jesus pensava. Qual que era esse jejum que Jesus pensava? Uma vez que a gente pode... Eu coloquei esses dois textos lá no grupo da Ohana, lá no nosso grupo. Eu coloquei o texto de Isaías e o de Jeremias. Vocês viram? Ele falou assim, não é esse jejum que eu estou pedindo para vocês. O jejum que eu quero pedir para vocês... Vocês lembram lá desse texto, Isaías 58, né? Que é Isaías 58. Vocês lembram lá desse texto? Leram ele? Leram o de Jeremias também? O que Deus falou com Jeremias? Jeremias 14:10. Isaías 58:5. Jeremias 14:10. Jeremias, Deus está falando lá com ele, não adianta não. O povo vai querer fazer jejum, vai querer fazer isso, aquilo, mas não adianta mais. Agora, esse povo, eles vão perecer lá no exílio. Ou seja, outras nações vão subjugar a eles. Não adianta não. Está lá em Jeremias, lá. Depois vocês olham, Jeremias vem trazer uma palavra dura para ajudar, né? E ele fala, não adianta não. Agora eles vão querer orar, agora eles vão querer jejuar, agora não adianta não. Agora eles vão ter que pagar por isso aí. Então é outra forma que Deus fala que o jejum não ia adiantar nada. E lá em Isaías também que fala, não é esse o jejum que Deus quer. Não é esse jejum que vocês estão falando. Então ele vem falando contra algumas práticas que o povo fazia como se estivesse chantageando Deus. Eu vou chantagear, vou quebrar o coração de Deus, vou quebrantar o coração de Deus, porque eu estou fazendo tanto de coisa errada, então o que eu vou fazer? Agora é só jejuar, que eu vou quebrantar o coração de Deus novamente. Mas aí, né, não adiantou nada. Deus está ligado, Ele sabe do nosso coração, Ele entende. Então, melhor a gente estar ligado em Jesus Cristo. O que Jesus Cristo, então, pensava sobre o jejum? O que ele falava? Lucas, no capítulo 18, versículo 9. Você conhece essa parábola aí do fariseu e o publicano. Tenho certeza que você vai lembrar dessa parábola. Quando estava lá o fariseu e o publicano no templo, os dois orando.
Porém, o fariseu estava falando assim, Senhor, eu te dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro 3 vezes ao dia e jejuo 2 vezes por semana. Enquanto isso, o publicano estava lá no cantinho e falando, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu não valho nada, me perdoa. E o fariseu está lá. Eu não sou como esse aí, ó, esse publicano que é cobrador de impostos. Eu não sou como ele, não. Aí Jesus fala assim, e aí, será de quem que o Senhor se agradou mais? Será quem que saiu daquele lugar ali justificado? Será qual desses dois? Certamente o publicano, porque os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha a si mesmo, ele será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, ele será humilhado. Então, Deus deu mais valor para aquele publicano lá, né? Então, os judeus ainda tinham esse costume, por isso que ele fala que ele jejuava 2 vezes por semana, porque os judeus jejuam na segunda e na quinta-feira. Ainda é o costume dos judeus jejuar na segunda e na quinta-feira, porque está lá na lei também, está lá em Levítico também, eles jejuarem. Então, esse um primeiro ponto, do ponto de vista de Jesus. Ele deu mais importância para quem? Para quem jejuava 2 vezes por semana ou para aquele que não jejuava, mas estava com o coração arrependido e sincero? Ele deu mais importância para o que tinha um coração arrependido e sincero. Era mais importante. Isso era mais importante. Outro ponto. Vamos lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Você conhece também, nem precisa de abrir lá, não. Diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Interessante que esse texto fala que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou. Oh, então o jejum é importante. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, então ele dava muita importância para o jejum. Na verdade, a questão da abstinência dele, lembram lá do início? A abstinência dele foi porque ele quis, foi voluntária. Porque ele quis, na verdade, vamos pegar aqui 2 pontos. A gente precisa pensar de 2 maneiras. Primeiro, ele quis ir para o deserto. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo para ir lá para o deserto. E ele foi obediente. Eu vou para o deserto. Então, assim, no deserto, ele vai encontrar alguma coisa para ele comer? No deserto não tem nada, só tem areia. No deserto ele não vai encontrar nada. Então, ali, durante a sua jornada, durante esses 40 dias, ele sabia que ele ia passar fome. Mas uma questão que eu quero levantar para vocês é que Jesus pouco importava com comida. Jesus não estava nem aí para comida. Acho que ele nem pensou que ele ia passar 40 dias e 40 noites sem comer. Ele nem levou em consideração isso, não. Jesus nem queria saber de comida, por quê? A Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias, 40 noites, e depois desses 40 dias e 40 noites que ele teve fome. Olha para você ver. O cara não estava nem aí. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí sim aparece o diabo, pega e fala, pega aquelas pedras e transforma em pão. Aí Jesus fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele poderia transformar aquela pedra em pão, não poderia? Mas agora é o diabo que estava tentando ele. Aí já foi voluntário. No deserto é involuntário. Não tem nada para comer. Mas agora ele poderia transformar aquilo ali. Foi voluntário. Jesus ele poderia, mas ele não estava nem aí para comida. Então, uma questão que a gente precisa de perceber em Jesus, que Jesus não jejuava para ficar forte no espírito. Porque esse é o contexto que nós temos, de que eu jejuo para fortificar o meu espírito. Não, com Jesus não era assim, não. Jesus só conseguia ficar sem comer porque ele já era forte em espírito.
Então, ele mal se importava com comida. Ele não estava nem ligando muito por comida, não. Comida não era um ponto fraco dele, não. Ele não estava se importando mais com comida. Então, o que acontece? A gente sabe muito bem dessas questões que, por exemplo, Moisés, 40 dias, 40 noites, ele ficou lá no Monte Sinai. Ele jejuou lá também, no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites, porque estava lá no meio da fumaça, estava no meio dos trovões lá, estava lá no meio de Deus, lá dos relâmpagos e dos treinar. 40 dias ele ficou lá, Moisés. Elias também no deserto, ele teve fome, 40 dias. Aí depois vieram os corvos e deram para ele o que comer, ele teve fome, jejuou lá também, né? Quem mais? O povo no deserto, né? O povo no deserto também, depois que eles receberam o maná. E Jesus, após ressurreto, aí mostra uma outra coisa. Foram 40 dias também que ele ficou, depois de ressuscitar, Jesus ainda ficou 40 dias aqui no meio do povo, na terra. Ele ficou 40 dias. E nesses 40 dias ele apareceu para os seus discípulos. E quando ele apareceu para os seus discípulos, ele falou assim, mas é o Senhor mesmo? Estava assim, gente, faz o seguinte, me dá pão e peixe para me comer. Vocês não estão acreditando que o Senhor... Eu não estou nem aí para pão, para comida, mas se quiser que eu como, eu como. A gente sabe que esses 40 tem a ver com períodos de prova, tem a ver com períodos de provações, em que o povo está sendo testado, está sendo provado. E que esses que eu falei aqui para vocês, por exemplo, fizeram um jejum involuntário. Eles fizeram um jejum involuntário. Esse contexto que a gente está vivendo aí hoje de pandemia, talvez tenha pessoas que estão jejuando involuntariamente. Isso não quer dizer que eles vão ficar mais fortes no espírito, não. Isso quer dizer que eu e você precisa de ajudar essas pessoas, de pelo menos oferecer ajuda. Isso que Jesus, lá em Isaías, está falando. Esse que é o jejum que eu quero. É que vocês ajudem os famintos, aqueles que estão fazendo jejum involuntário. É isso que eu quero que vocês façam. Então, esse Mateus 4, no versículo 1, em Jesus lá no deserto, já mostra para a gente o quanto que Jesus se importava com comida. Jesus não se importava com comida, ele não tinha importância, não tinha comida para ele, não tinha valor nenhum, porque ele já era forte espiritualmente. E terceiro, Mateus capítulo 9, versículos 17. Aí esse aí eu quero fazer uma leitura, porque ele também é uma chave a respeito do jejum. 9, 17? Não, vamos voltar um pouquinho mais. 14. É aquele texto que eu falei com vocês dos discípulos de João, tá? Chegaram para Jesus. Diz assim, ó. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Então, o que está falando? Vai chegar um dia, Jesus já sabia que ele seria retirado dos seus discípulos. Então, nesse tempo, quando ele fosse retirado, eles iriam jejuar. Por isso que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram trancados. Depois Jesus aparece e ainda fala com eles: olha, continue trancado lá em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Por quê? Porque quando Jesus foi retirado, acabou a alegria. Houve tristeza, houve luto, né? Eles estavam sentindo a falta, mas quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede. Por isso que Jesus fala que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viesse. E quando o Espírito Santo vem, ele nos dá o quê? Consolo, alegria, paz. Então aí não precisa de jejuar mais. Quando do alto vocês forem revestidos de poder. Então ele está falando, ó, dias virão
quando o noivo lhe será tirado. Então eles vão jejuar. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Olha aí, Débora. Você que tem a mãe aí dessa questão aí. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres arrebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E assim ambos ficam conservados. Não tem como, você vai colocar um remendo novo numa roupa velha? Não vai resolver. Até mesmo porque aquele remendo novo, ele ainda não foi lavado, ele ainda está duro. Ele é um tecido que ainda não foi lavado. Algumas Bíblias falam lavados. Ele ainda está duro, ainda é uma coisa muito dura. Vai rasgar em volta, vai rasgar, vai aumentar ainda mais. E o vinho? O que acontece? O odre é aquele saco de couro de animal, né, que era costurado e colocava o vinho lá dentro para conservar, mas tinha que colocar num odre novo, porque o vinho fermenta. Ele vai fermentando e assim o odre está novo, ele aguenta segurar. Se colocar num odre que já está curtido, um couro curtido, quando o vinho fermentar, vai rasgar o couro. Não vai adiantar nada. Mas e aí? O que isso está querendo dizer para nós? O que Jesus estava querendo dizer ali para os seus discípulos? Na verdade, esses dois símbolos, tanto o remendo quanto o odre, né, o vinho, eles querem ensinar a mesma coisa. Está querendo ensinar para a gente a mesma coisa. Que nós não podemos misturar o velho sistema religioso com o novo sistema religioso. O velho sistema religioso, lá do Antigo Testamento, é o velho sistema religioso. A gente não pode misturar agora com o novo sistema religioso, que agora é em Jesus Cristo. A gente não pode misturar isso, porque o novo é caracterizado pela alegria, estamos livres das formalidades. Todas aquelas formalidades. Agora é alegria, é paz. Lá em Colossenses, nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 2, deixa eu só voltar aqui, nós já lemos, 2, no versículo 20, diz assim: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e falsas, religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a este sistema de valores? Não mais obedeçais a essas regras, a essas tais regras, não toque, não coma, não manuseie, não tem mais nada a ver. Esse é um velho sistema religioso. Agora nós vivemos debaixo de um novo sistema religioso. É um novo, é a alegria. Então, agora, quando nós falamos de jejum, só para a gente terminar aqui, então, pastor, jejum, você colocou o jejum, classificou o jejum como um nada. Então, jejum não tem valor nenhum, não precisa fazer jejum? Não é isso que eu estou falando aqui, não. Jejum ainda é válido, jejuem, pode jejuar, mas ninguém tem que falar para você jejuar. Ninguém tem que falar para você jejuar. Porque qual que é o jejum de hoje? O jejum de hoje é uma intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Ninguém, estou vendo aqui, né, tem casais aqui, Cristiano e Fernando, eu e Elô, tá a Tessia, eu, Tachinha, tá aí. Estamos entre adultos aqui, nós podemos falar. Ninguém vai falar assim, Cristiano, Fernando, Tessia e Tachinha, eu e Elô, hoje é dia de vocês fazerem sexo. Não. Isso é intimidade minha e dela. Ninguém tem que falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Isso é uma intimidade. O jejum é uma intimidade, é algo pessoal, é algo seu. Ninguém tem que levantar. Hoje não tem mais esse decreto. Gente, hoje todos nós vamos jejuar. A igreja, vamos levantar um jejum em prol disso,
em prol daquilo e aquilo outro. Olha, primeiro, o jejum, ele não é para conquista. Jejum é recompensa. Você vai entender a diferença disso. Jejum não é para conquistar nada. Jejum é para você vai ser recompensado por isso. Eu vou falar sobre isso agora, mas deixa eu passar aqui ponto a ponto. Primeiro, jejum, então, é intimidade. É a sua intimidade com Deus. Por você ser cristão, por você acreditar na obra redentora de Cristo, por você ter recebido a graça de Cristo na sua vida, você jejua com prazer. Você tem um prazer de jejuar, de tirar aquele tempo de jejum e oração, de dedicação a Deus, em que você não vai comer, você vai se abster da comida, ficou claro bem isso, né? Pode ser o jejum total ou parcial, comida e água, ou então só comida. O tempo que você quiser, o tempo que você puder, porque hoje, quem aí vai fazer um jejum de 40 dias? 40 dias e 40 noites sem comer nada. Quem vai aguentar? Quem dentre nós? A gente consegue ficar quase um dia sem comer, a gente já fica fraquinho, não é? Jesus fala assim, olha, quando vocês forem fazer jejum, não faça igual aqueles publicanos lá, não. Não faz igual aqueles fariseus lá, não faz igual aqueles caras lá, não. Que eles pegam, fica lá demonstrando a sua cara de cansaço, só para mostrar que está fazendo jejum. Está mostrando lá, eu estou fazendo um jejum, estou fraco. Não, lava seu rosto. Se fosse para falar com as mulheres, hoje passa uma maquiagem bem bonita, se mostre assim impecável, se mostre animado, faça o jejum, faz assim, porque o seu Pai em secreto te recompensará. O seu Pai em secreto. Tudo que ele fala, ele está falando em secreto. Olha, ele fala a respeito de jejum, ele fala em respeito de oração e ele fala em respeito à filantropia, ou seja, a dar o que comer para os pobres. Ele fala também, olha, quando você for dar alguma coisa para alguém, algo de comer, se você for dar algo para alguém, faz o seguinte, dá com uma mão sem que a outra saiba, porque em secreto o teu Deus te recompensará. Ele fala a mesma coisa. Está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o 18. Você vai ver que ele vai falar da oração, ele vai falar da filantropia, que é dar para as pessoas que necessitam, e vai falar do jejum. Os três façam isso sem que os outros precisem de ficar sabendo, porque o seu Pai em secreto te recompensará. Então, essa questão de jejum é algo muito íntimo entre você e Deus. É entre eu e Deus. E não é para conquistar nada. Nós vamos fazer um jejum aí, porque nós estamos querendo comprar o lote da igreja, nós vamos fazer um jejum e não sei o quê, né? Já teve uma igreja lá que eles até iam lá querendo comprar aquele lote, ia lá e faziam um xixi lá no muro do lote que eles estavam querendo comprar, porque já estavam demarcando o território, igual cachorrinho, né? Vamos demarcar nosso território, porque isso aqui vai ser nosso. E todo mundo, todos os membros da igreja tinham que ir lá e fazer xixi no cantinho do muro, para demarcar território. Então, gente, isso é rituais, é coisa muito, muito doida. Então, nós fazemos jejum, sim, para receber orientações de Deus. Mas é algo particular, é algo secreto meu. Lá em Atos 13, se você ver lá em Atos 13, no capítulo 13, versículo 2 e versículo 3, você vai ver que os chefes lá, né, fizeram jejum para enviar, para impor as mãos sobre alguns e enviar. É algo pessoal, que eles iam impor as mãos sobre eles, né? Ia liberar uma autoridade para aquelas pessoas. Então, é algo íntimo que eles precisavam para eles se sentirem bem, fortalecidos, né? Está lá em Atos. Então, quando eu falo em jejum também, nos dias de hoje, não é para ostentar o que nós falamos lá do fariseu e o publicano.
né? Eu não tenho que ficar ostentando, eu não tenho que ficar mostrando o que eu estou fazendo, eu faço isso, faço aquilo. É tudo no anonimato. É tudo no anonimato, igual a gente viu aqui agora em Mateus 6, do versículo 1 até o 18, vai estar especificado o anonimato lá no versículo 16. Falta só mais 10 minutos, estou falando para caramba hoje, meu Deus. Mas senão não consegue terminar. Mas agora já está acabando. Então é no anonimato, sem que ninguém saiba de nada. Todo mundo no anonimato. Faça isso só você. Então, e a gente faz o jejum se eu estiver sentindo a falta de Jesus na minha vida. Então, eu vou fazer um jejum, né, porque eu estou sentindo falta de Jesus na minha vida. Então, porque Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha força, Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha graça. Então, se eu estou com Ele, porque Ele disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ele foi, né? Ele falou com os discípulos, eu vou, mas eu vou deixar algo para vocês. Agora é o Emanuel, é Deus conosco. Então, ele não se apartou de nós. Pelo contrário, ele agora está dentro de nós. Ele vive em nós. É o Espírito dele testificando ao nosso Espírito, de encontro ao nosso Espírito. Então, nós temos alegria. Você quer fazer jejum? Faça o jejum, sim. Eu tenho certeza que vai ser bom, vai ser edificante, mas para você. Não faça para você conquistar algo, para você tentar conseguir algo. Não, faça para você. Automaticamente, você fazendo para você e você se fortalecendo, Deus ele vai te recompensar. Amém? Então, o jejum, você recebe recompensa por ele sim. Mas é algo para você, pessoal. Ninguém tem que impor jejum para você. Ah, irmãos, vamos jejuar? Não está a fim de jejuar não, pastor. Misericórdia, varão. Você não vai jejuar, não? O que é isso? Eu nunca vi crente dizer, não, eu jejuo, mas eu jejuo a hora que eu quero. Eu jejuo na hora que eu estou no meu íntimo, na minha intimidade com Deus. Aí é o que eu jejuo. Não é eu vou levantar, vou decretar um jejum, né, para tudo. Não, agora não adianta, não. Se é para a nação, para o coronavírus, agora não adianta, não. Se é Deus que está subjugando o povo, né, porque a igreja está falha, agora não adianta jejuar, não. Agora não adianta, não. Então, simplesmente se arrependa no seu coração. É o principal. Se arrependa. Aí, quem sabe, Deus também se arrependa do mal que ele, né? Se é Deus que mandou, né? Tantas interpretações. Então, igual está lá em Jeremias 18, lá no oleiro. Quem sabe, então, eu me arrependa também e deixe de enviar o mal para aquela cidade ou para aquela nação, né? Então, é a gente deixar Deus quebrar a gente de novo. Deixar quebrar e fazer a gente de novo e a gente ser forte. Amém? Agora podem ligar os microfones aí. Não, tem 7 minutos. Tem Amém. 7 minutos. Dúvidas? Acho que... Quem falou que tem 7 minutos? Hã? Pastor, eu tenho uma pergunta. Com relação a... Porque eles falam que era jejum de Daniel, né? Eram 21 dias. Uhum. Mas agora, você explicando sobre o jejum, que é a abstinência total, a gente então pode entender que o jejum de Daniel foi um propósito, porque ele não ficou completamente sem comer. Ele só comia as coisas que eram plantadas por ele, né? Ele Foi não um comia jejum nada parcial. lá no banquete dele. Foi um jejum... Porque tem o total e o parcial, né, pastor? Que o senhor explicou. Ele não se absteve de toda a alimentação. Ele só se absteve das iguarias do rei, que ele não queria se misturar com as coisas dos pagãos. Ele não queria se misturar. Então, ele se absteve das coisas das iguarias do rei. Né? E isso tinha um propósito. Né? Então, isso era um propósito. Qual que era o propósito? Para mostrar para eles que depois de 10 dias ele ia estar mais forte e mais bonito do que todos os outros. Então, eles iam ver assim, realmente, Deus está com esse camarada aí. Então, tinha um propósito em cima disso aí. Era mais um propósito. Mas quando a gente se abstém de comer, por isso que a gente fala jejum.
Então, ou seja, quando você acorda de manhã e em vez de tomar o seu café, você não, eu tenho que estender a roupa, eu tenho que catar roupa, eu tenho que lavar aqui, eu tenho que buscar uma coisa no supermercado e não toma café, você está em jejum. Você está jejuando, mas você não está jejuando por nenhum propósito. Você entende? Então, tem um jejum que tem um propósito, no caso foi lá o de Daniel, ele teve um propósito, que é não se misturar e se fortalecer, e mostrar para eles quem era Deus. Tá bom. Muito obrigada. O pastor. Pastor. Oi? Quem falou? Tá dando delay. Eu acho que eu fiquei com um pouquinho de dúvida na definição de ascetismo. Então, quando você explicou e chegou para falar a conclusão, a definição, eu fiquei meio perdida com relação a isso aqui. A prática do ascetismo é você sacrificar a sua carne, subjugar a sua carne a troco de algo, para você aumentar a sua espiritualidade. Então, era isso que o povo fazia. Os ascetas, eles faziam isso. Por isso que os discípulos de João, eles ainda praticavam isso. Por isso que eles perguntaram para Jesus, por que nós jejuamos, seus discípulos não jejuam? Né? Aí, porque eles eram discípulos de João. João só comia mel silvestre e gafanhoto, se vestia com... Então, ou seja, ele se abstia de várias coisas, se absteve de várias coisas. De roupas, né? de pano, de comida. Então, eles faziam o jejum deles lá, mas por isso que é o ascetismo. Hoje, a gente não pode fazer isso, então a gente vai estar jogando fora o que Jesus fez por nós. Se a gente achar que é por nossa força, pelos nossos sacrifícios, que nós vamos alcançar alguma coisa. Os ascetas, eles criam isso. Aí, o senhor explicando, se a gente faz, é como se para a gente o sacrifício tivesse sido em vão, de Jesus. O sacrifício de Jesus tivesse sido em vão. E o que a gente está fazendo vai ter mais valor do que o de Jesus. Entendi. Aí ficou claro. E aí, galera? Tem 3 minutos ainda. Um para o Cristiano, para a Fernanda. Deixa eu tirar uma foto. Cadê? Você já tinha... Cadê a Téssia? Tô aqui. A pastora já tirou uma com a minha boca aberta. A Téssia está aqui. A Débora. Cadê a Débora? Você já tirou aí, Téssia, umas fotinhas? Não tirei hoje, não. Tirou não? Quer tirar aí? Uai, você consegue ver todo mundo junto? Tá faltando a Débora. Só eu consigo. Eu. Não, a Natália não tá aparecendo, não, Natália. Agora tá. Aí eu que não vou aparecer. Assim, ó. Acho que deu. E aí, galera, tudo certo então? Tudo certo, pastor. Tudo certo. Pastor, eu consigo tirar de todo mundo, viu? Oi. Pastor, você conseguiu tirar de todo mundo? Hã? Você conseguiu tirar de todo mundo? A foto consegui. O meu aparece. Pastor, é uma dúvida e não em relação ao tema, mas o que quer dizer ODC? Oficina da Capoeira. Tá. Eu também estava pensando nisso. Gente, Vitor, Heloísa, tentei buscar. Pastor ODC. Deus abençoa, tá? Obrigado. Amém. Muito bom, é muito... Gente, se tiver alguma dúvida, aí manda lá no grupo, tá? Valeu, pastor. Teve bom. Mas foi muito claro, foi muito bom. Vontade é se reunir pessoalmente. Logo, eu também. Logo isso Deus vai quiser. passar. Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, gente. Deus abençoe, tá? Que a paz de Tchau pra Deus esteja vocês. Foi com ótimo. todos vocês, na casa Valeu, de pastor. vocês. Deus abençoe o senhor aí. Valeu mesmo. Amém. Deus abençoe Amém. a casa Calma, de o vocês. Taxinha já querendo Gente, assistir La amanhã é Casa de aniversário da Papel. Dani. Manda parabéns pra ela.
Ô, Dani. Amanhã, né? É amanhã, Vai ter né? bolo da Dani, de padaria. Queremos bolo! É amanhã? Queremos bolo! É amanhã. Padaria. Ô, pastor, Assim, que dúvida é essa? Não tô entendendo, não. Já sabe como é Ô, que minha é, hein? filha, eu não O sei sistema. nem, eu esqueço até o dia do meu Não, não tem aniversário. desculpa, não. Finge.